Muitos de nós estão passando basicamente pela mesma crise que deve ter acometido a sociedade brasileira e principalmente os jovens durante o período militar. A repressão, as agressões aos direitos da pessoa humana, não apenas a agressão física, não apenas a tortura imposta aos que eram aprisionados pelo regime na época, mas a censura aos meios de comunicação, a proibição para que você citasse determinadas palavras ou fizesse comentários sobre certos temas que eram espinhosos e que os militares tomavam como agressivos. Nós vimos vários atos que hoje são entendidos como crime perante a sociedade brasileira, vários opositores que foram torturados. Eu cito aqui o caso do deputado Rubens Paiva, jornalistas, operários, né? Bom, pessoas que faziam oposição ao regime, estudantes universitários, e essas pessoas elas chegaram num determinado momento que foi o ápice, do limite de tudo aquilo que se podia suportar. As pessoas não falavam mais de política, né? Você não podia mais falar de política. Se você tratasse sobre política, tivesse uma roda de conversa, eles enquadravam como vagabundo, prendiam, e aí, quer dizer, o sujeito passava a ser uma persona não grata, um verdadeiro apátrida. Claro que havia os exageros, não estou aqui aliviando para ninguém, havia os elementos da esquerda que queriam instituir uma outra ditadura, a ditadura do proletariado. Mas esses fatos que eu estou citando aqui não são negociáveis, tá, pessoal? Porque eles são inegáveis, são fatos que estão registrados, a história é incensurável, como diria o deputado Ulisses Guimarães. Mas o que causa espécie realmente é que nós estamos hoje praticamente nesse mesmo momento. Quer dizer, na época, é isso que eu quero tratar aqui com vocês. Na época se dizia, olha, é uma ditadura militar, é um regime de repressão, as pessoas não podem pensar livremente, as pessoas não podem falar livremente, as pessoas não podem andar livremente, as pessoas não podem se relacionar livremente, porque é uma ditadura. E agora, o que a gente mais ouve falar na televisão, no rádio, pelas autoridades do nosso país, olha, nós vivemos numa democracia. Mas que democracia é essa que impede um jornalista de exercer sua profissão? Que democracia é essa que impede um profissional de imprensa de atuar dentro do seu país, dentro do seu estado? Nós temos aí vários casos de jornalistas que estão vivendo fora, jornalistas que estão impedidos de atuar. Aqui no Brasil, por exemplo, é uma infâmia, é um verdadeiro absurdo. Não se pode perguntar, não se pode criticar, não se pode questionar. Qualquer coisa que você pergunte, que você critique, já vem logo, olha, é inimigo da gente, é adversário da gente, tem que silenciar imediatamente. Então é isso, quer dizer, que democracia é essa? Uma democracia que semelha em tudo a uma ditadura, militar ainda mais. Não era nem uma ditadura civil, era uma ditadura militar. Um regime draconiano. O objetivo disso tudo, minha gente, é fazer com que as pessoas deixem a política de lado, é fazer com que as pessoas deixem de questionar os senhores políticos, de cobrar transparência do governo, de exigir que os recursos públicos sejam aplicados corretamente, de pensar que um criminoso condenado e posteriormente descondenado não poderia nem deveria ser um presidente da República. É um direito que cada pessoa tem. Mas não, quem tem direito hoje é um Felipe Neto desse aí, um Caetano Veloso, né? Um repressor, um censor, a bem dizer, um Chico Buarque, mentiroso, mentiu sobre Paulo César Araújo e foi desmascarado pública e nacionalmente, dizendo que não tinha sido entrevistado pelo rapaz para o livro Roberto Carlos em Detalhes, quando estava lá a gravação em vídeo que o Paulo César mostrou no Sistema Globo de Comunicação. Então hoje nós estamos à mercê dessas pessoas, de um Lula desse, de uma Gleisi Hoffmann, de um Jacques Wagner, de esse lá da região norte do país, Randolfo Rodrigues. Quer dizer, essas são as pessoas que nos aprisionam e que nos querem impedir hoje de pensar, de dizer aquilo que nós temos direito de dizer. Nos perseguem. Aqui, por exemplo, eu sou perseguido porque estou cobrando, cadê o Pro-Piauí, governador Fonteles, do PT? Era o coordenador do Pro-Piauí, acabou o Pro-Piauí, cadê o PROAGA, que era o programa de alfabetização, tanta gente analfabeta, que continua analfabetos, ou era só um programa eleitoreiro? Sou pressionado
e cancelado e perseguido e atacado nas redes sociais porque questionam esse presidente suposto da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não tem autonomia moral, ele continua um criminoso, ele pode ter tido as suas penas extintas pelo Supremo Tribunal Federal, mas ele não pagou pelos crimes que cometeu. Ele não foi inocentado dos crimes. Então como é que, se ele não foi inocentado e continua, portanto, um criminoso, como é que ele é hoje a mais alta autoridade da República Brasileira? O dilema é o seguinte: devemos continuar pensando sobre a política, falando sobre política, questionando os políticos? Pense nisso e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.